Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor Vitor Rafael Celestino, da Universidade de Brasília. Vitor é graduado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, doutor em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília e constelador sistêmico. Obrigada pela presença, Vitor. Obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre constelações sistêmicas, metodologia que tem sido aplicada para melhorar o ambiente das empresas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em constelações sistêmicas? Aplicada principalmente como metodologia de orientação familiar, a técnica tem sido utilizada também na solução de questões relacionadas às empresas. Chamada por muitos consultores empresariais como constelação organizacional, a técnica aborda questões ligadas à liderança e hierarquia. E não somente isso, né, Vitor? O que são as constelações sistêmicas? Bom, Juliana, obrigado pelo convite mais uma vez. As constelações sistêmicas, elas se originaram numa tradição das constelações familiares e foram adaptadas, diversos terapeutas que vinham aplicando isso nas famílias, estenderam isso para os grupos organizacionais. As constelações sistêmicas, elas se baseiam em 3 pilares, são princípios básicos. O primeiro deles é o pertencimento. Todos aqueles ditos stakeholders, ou seja, todos aqueles que de alguma forma pertencem a um sistema, eles precisam ter um lugar nesse sistema. E isso nem sempre acontece. Por exemplo, há demissões injustas ou punições, ou até mesmo segregação de subgrupos que são um pouco mais questionadores dentro das organizações, e isso acaba tornando-os excluídos. Com essa exclusão dessas pessoas, aqueles outros colaboradores que deveriam estar engajados, motivados, eles acabam ficando olhando para esses excluídos e não exercem os seus trabalhos. Sim. Então, esse seria o primeiro princípio. O segundo princípio é a questão da ordem. Por incrível que pareça, o sistema, ele privilegia, ou ele, digamos assim, ele gostaria de ter honrado aqueles que chegaram primeiro. Então, honrar essa precedência de chegada também é uma ordem do sistema organizacional. Como que funciona isso? Isso é muito comum nesse momento de muitas mudanças organizacionais, nesse momento em que o velho vem sendo substituído pelo novo, é muito comum esquecer que muitos vieram antes nas organizações, muitos sentaram nas nossas cadeiras, digamos assim, onde hoje o gestor está sentado, alguém sentou antes, né? E essas pessoas, muitas vezes, não são honradas, a precedência delas, ou até mesmo a troca de cadeiras. Então, organizações muito mais tradicionais e antigas, como a igreja, as Forças Armadas, eles têm muito essa preocupação de quem são os mais antigos, de honrar com rituais organizacionais. Mas, se não acontece isso numa organização, existe como se fosse uma força inconsciente do sistema organizacional que procura recuperar o lugar das pessoas. E o terceiro princípio é o equilíbrio. Esse equilíbrio de trocas entre as pessoas que fazem parte de uma organização. Por exemplo, é muito comum que algumas pessoas se deem totalmente para a organização e recebem pouco em troca, Sim. enquanto outros recebem quase tudo e não doam nada. Então, essa diferença de equilíbrio também é um princípio que, digamos assim, faz com que as forças do sistema queiram se recuperar. Mas o que ocorre principalmente, Juliana, é que essas dinâmicas organizacionais, elas não são tão evidentes. Elas normalmente não aparecem de uma forma explícita. E as organizações simplesmente elas têm problemas. Elas têm sintomas, têm problemas que elas não conseguem descobrir as causas. E aí é justamente que as constelações sistêmicas podem ajudar. Esse conceito de dinâmicas organizacionais é um conceito novo, Vitor? Eu não diria que é um conceito novo, mas normalmente quando os estudos organizacionais analisam uma organização, é como se eu estivesse tirando uma fotografia. Então, eu estou tirando uma imagem estática. E eu não estou
olhando normalmente para a evolução dessa organização. O que eu quero dizer com isso? Nos estudos organizacionais, eu vou olhar, por exemplo, a hierarquia da empresa, analisar ela de cima para baixo, de baixo para cima, ou então a cadeia de valor da empresa, quem que são os fornecedores, quem são os meus clientes. E vou olhar isso de uma maneira no tempo, parada no tempo. Não importa muito como eu cheguei até aqui. Importa que eu tenho forças competitivas, eu tenho recursos, e é isso, de certa maneira, que os estudos organizacionais fazem. Nas dinâmicas organizacionais, nós estamos preocupados com uma visão sistêmica. O que quer dizer isso? É o emprego da teoria cibernética. A teoria cibernética, ela diz que existem ciclos de retroalimentação ou de feedback, tanto positivos quanto negativos. Isso não quer dizer que é bom ou mal, né? Um ciclo positivo reforça um determinado comportamento e o negativo busca o equilíbrio. Então, essas dinâmicas organizacionais, elas permitem o entendimento do que pode estar acontecendo, o que pode estar causando uma determinada questão dentro da organização. E é justamente com essas ferramentais que a gente busca esse entendimento, que não é evidente, ele não simplesmente com as formas tradicionais de busca, nós não conseguimos descobrir qual é a causa do problema. E na prática, como essa metodologia ela é aplicada, né, nas empresas para tentar resolver problemas como esses que você citou? Então, primeiro que existe a necessidade de você ter uma visão sistêmica da liderança, né? Uma liderança sistêmica, para acatar, para aceitar que esse tipo de prática seja aplicada. Mas quando a gente aplica, o que normalmente a gente faz? A gente chega numa organização e pergunta-se, né, qual que é o problema, né? Tem diversos problemas, eu não estou tendo venda suficiente, ou meus colaboradores estão desmotivados, ou eu preciso fazer uma modificação, um processo de mudança, ou acontece muito também em fusões, aquisições, então eu tenho um problema. Esse problema, ele precisa, digamos, ser olhado nessa visão sistêmica. Então, o que a gente faz? A gente coloca um decisor, é importante que tenha um decisor presente, né? Por isso a liderança sistêmica, e colocamos, então, ou objetos ou pessoas para representarem alguns conceitos relacionados à questão. Então, por exemplo, a gente não tem a ideia de qual foi a origem dessa organização, ou as empresas que existiram antes, que foram compradas para criar essa organização, ou quem são, digamos, as pessoas invisíveis, quais são os impactos dessa organização no futuro da comunidade que vive ou dos próprios colaboradores. Então, essas questões são conceitos que nós colocamos, então, nesse campo organizacional. E ao observar as dinâmicas que ocorrem, que são dinâmicas fenomenológicas, né, que vão acontecer naquele momento, o consultor ajuda, então, a organização, a pessoa, né, o diretor ou gestor que está fazendo a constelação, a ter insights. Porque o objetivo da constelação é dar insights, quais são possíveis causas que eu não tinha imaginado que podem estar gerando o meu problema. E além de insights sobre as causas, insights sobre a solução. Como que eu posso ter um plano para resolver essas questões? E essas pessoas que vão representar os colaboradores das empresas são pessoas que não têm conhecimento do problema da empresa, que também não fazem parte daquela organização, é isso? Existem duas formas de fazer. É claro que numa organização, eu fui diretor de várias organizações, a gente tem que ter muito cuidado quem a gente pode envolver nesse tipo de dinâmica, porque, obviamente, existe uma necessidade de manter a gestão da organização. Então, idealmente, o gestor ele vai envolver pessoas que não conhecem a organização, que não estão diretamente relacionadas. Mas, como eu disse, não precisam ser necessariamente pessoas, você pode até usar objetos, né? E o próprio gestor, ele se movimenta até aquele local do objeto e ele busca essa percepção fenomenológica se ali tem alguma informação nesse campo sistêmico que ele poderia obter. E quais são os resultados, né, dessa dinâmica?
Então, aqui no Brasil, isso ainda é relativamente novo, né? A tradição das constelações sistêmicas, ela vem da Europa, diversos países, inclusive os mais desenvolvidos, na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, isso tem sido amplamente utilizado. Ela tem uma visão, uma aplicação muito importante e relevante quando eu estou tratando de impactos de sustentabilidade. Então, se eu tenho uma empresa que tem uma responsabilidade social e ambiental importante, para ela entender quais são os impactos das suas ações em responsabilidade social e ambiental, ela busca, então, essas constelações. Mas tem vários exemplos. Tem uma empresa inglesa que tinha fornecedores na Índia, por exemplo. E aí essa empresa queria entender por que o relacionamento com seus fornecedores estava abalado, né? Então, usou esse tipo de sistemática, né, das constelações sistêmicas para entender. Na Holanda, tem vários órgãos públicos que atendem, por exemplo, a população, para entender um pouco mais as necessidades, o seu papel social, o que eles poderiam melhorar. Tudo isso tem sido aplicado com o uso das constelações sistêmicas. Por trás disso está exatamente isso. A gente tem que ser um pouco humilde em perceber que não necessariamente todas as causas e todas as consequências das ações de uma determinada organização estão imediatamente acessíveis. E a visão sistêmica é justamente isso, para eu tentar acessar o que as gerações passadas contribuem para essa organização e o que as gerações futuras podem ser afetadas por essa organização. Então, é mais ou menos assim. E essa lógica também que é utilizada na orientação também familiar, né? A constelação familiar, como eu te falei, foi a origem, né, de tudo. Né? O Bert Hellinger, que é um filósofo e terapeuta alemão, ele desenvolveu essa técnica a partir de diversas psicoterapias, por exemplo, a escultura familiar, o psicodrama, mas também ele observou muito culturas que são eminentemente sistêmicas, como tribos africanas dos Zulus, e observou como eles se comportavam, e com isso ele sistematizou as constelações familiares. Nas constelações familiares, você exatamente, como eu expliquei há pouco na constelação sistêmica, só que aí você traz uma questão dentro da família, que é um grupo, é o grupo de origem de todos nós. E aí o que se faz? O facilitador, ele recebe um cliente, esse cliente apresenta uma questão, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, são normalmente questões de relacionamentos interpessoais. Esse cliente, então, junto com o facilitador, eles escolhem e convidam pessoas que estão presentes, que não conhecem absolutamente nem a pessoa, nem a sua história, e essas pessoas vêm, então, representar conteúdos dessa questão. Então, se é uma questão de saúde, pode ser o sintoma, se é uma questão de relacionamento, pode ser pessoas da família. E essa dinâmica que ocorre, que é uma dinâmica fenomenológica, como eu disse, ela dá para essa pessoa alguns insights, coisas que ela não tinha imaginado que pudessem ter acontecido na história dela, né? Constelação sistêmica, né? Também é conhecida como constelação familiar, mas explica um pouquinho a diferença. E depois, o que você acredita que a constelação possa agregar de valor na vida de uma pessoa? Porque agregou muito na minha, vou contar um pouquinho do meu depoimento, mas eu queria saber de você, que é a grande maestra aí dessa linda ferramenta. Primeiro, gratidão e foi uma grande troca no nosso encontro, né? E me sinto, assim, agraciada pelo seu convite. Bom, as constelações, e quando a gente chama de constelação sistêmica, a gente está falando de sistemas, né? Então, não é astrologia, não é astronomia, mas é a ideia de que cada sistema tem a sua ordem, né? Então nós temos aqui o sistema familiar, o sistema de uma empresa, é outro, um sistema de gestório, é outro. Então cada sistema ele tem a sua função, tá? E em cada um deles existe uma ordem. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção nas constelações, é que o que se restabelece no sistema sem julgamentos, isso está certo, isso está errado, né? É a ideia de que cada um tem o seu lugar. E isso propicia que cada um, sendo honrado pelo seu lugar, possa
cooperar com aquele sistema para ele ter uma funcionalidade melhor. E o que a gente observa, principalmente na matrix ocidental, é que existem muitas desordens. Então existem, assim, muitas mudanças de lugar. E toda vez que isso acontece, tá, a desordem gera uma desarmonia e que de alguma forma alguém de qualquer sistema se coloca disponível para restabelecer a ordem. Então, mesmo aqueles que a gente acha muito esquisito, né, que lá, tem uma postura ou uma doença, ele sempre está trazendo, por isso que a gente fala das pessoas ou as experiências, elas sempre estão a serviço de algo. Né? Então, uma coisa que me chama a atenção nas constelações é que assim, uma coisa que se restabelece é o respeito, né, pela ordem. Então, o Hellinger coloca sempre assim, que só o amor não basta. Só ele não dá conta. Se não tiver a ordem, não é possível, tá, o amor se manifestar. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que me chama muito, assim, ela é uma terapia que ela não é longa, ela é pontual. Em alemão, o nome que o Hellinger deu para esta técnica, tá, chama-se posicionamento. Tá? Então é o lugar que tem uma informação, não é a pessoa. Então, por exemplo, vou lá numa empresa, tem presidente, tem vice-presidente, tem a secretária. Ok. Cada um ali está servindo ao lugar. Então, se a Fá entrar ali e entrar como secretária, tá, ela vai conectar com a função da secretária. Mas o Ian também pode entrar lá e também cumprir a função secretária. Nós somos iguais? Não somos. Mas o lugar pede determinadas posturas para aquele lugar. Entende? O que acontece muito é que a gente transgride em vários, né, setores. Principalmente a família, né? Principalmente a familiar. Que a familiar é a que mais traz informações, e o que eu sempre falo assim, né? Pai e mãe não se mudam. Irmãos não se mudam. Vovó e vovô não se mudam. Mas a gente pode mudar de amigos, a gente pode mudar de profissão, a gente pode mudar de marido, de mulher, a gente pode mudar tudo. Mas por isso que a familiar é o cerne, né? É dali que todos nós temos um legado. E cada um de nós, em princípio, estamos autorizados a ter encarnado naquela família, porque nós estamos a serviço de aprimorá-la. Então, quando a gente entende isso, tá, a gente entende que a gente tem o nosso papel, tá, para aprimorar aquela linhagem. Então, de alguma forma, tá, a gente sempre olha muito para as faltas, sempre acha que é o outro, né? E na realidade, isso só acontece quando a gente se transgride no nosso lugar. A gente aponta muito o dedo, esquece que quando aponta para alguém, tem 3 apontando para gente. Exatamente. Então, aquela coisa, o que é nosso, ninguém vai tirar, né? Por isso que uma das coisas que sempre me chama muita atenção na constelação é que assim, a gente retoma muito esse honrar e dizer um sim para nós, que somos únicos e que temos as nossas potencialidades que não tem nada a ver com o outro. Só que existe muita mudança, então existe assim, filho querendo ser pai do pai, né? A mãe querendo ser mãe da mãe, entendeu? O filho maior querendo ser o caçula. Isso tudo gera muita desordem. E que quando cada um conseguir aqui ser honrado pelo que é, tá? Cada um dá o seu melhor, e o melhor é o suficiente. Então, hoje, para mim, as constelações têm sido assim, foi uma das
terapias ou técnicas que me trouxeram uma compreensão, uma forma de amar, tá? Sem me comparar, né? Sem eu julgar, né? E poder amar com mais fluência, porque o amor ele flui. Ele só é interrompido quando a gente muda essas ordens. E hoje, cada vez mais, nós temos a técnica, hoje está bem estruturada aqui no Brasil. O Hellinger, que ainda está vivo, já é um senhor, né? E tal. Ele continua, porque é também uma terapia que também está em evolução. Então ela também não parou, ela em si, porque a gente também trabalha com mistérios, com segredos, mas que quando a gente consegue deixar esses segredos um pouco no seu lugar, entender que aquilo está a serviço de todos, o amor fica na boca. Essa é a minha, assim, hoje assim, acho que é a minha gratidão, sabe, a essa técnica, porque eu sinto que hoje eu sou uma pessoa melhor graças a isso, sabe, né, a entender, né, que eu tenho o meu lugar, que eu pertenço, que eu não preciso de jeito nenhum, né, competir com o meu amigo Ian, porque nós dois juntos é que vamos criar força para poder ser. E nós dois estamos aqui para escrever a história da humanidade diferente. Então agradecemos aqui aos nossos, que todos fizeram o melhor que puderam, e nós daqui para lá vamos realmente escrever de uma forma diferente, porque teve pessoas corajosas lá atrás que resolveram mudar o olhar. Por isso que uma frase que eu uso muito é: não mudamos os fatos, nós podemos mudar o olhar do fato. Ou algumas frases que o meu professor de constelação ele falava assim: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Essa é maravilhosa. Né? Nos relacionamentos, então, né? conjugais, né? Isso aí está me ajudando sempre com as filmagens. É uma frase linda que a gente leva para a vida e é muita sabedoria. Né? Então, quando a gente consegue dizer esse sim para a vida, por isso que a gente tem que tomar o nosso pai e a nossa mãe, que, no mínimo, os dois estiverem disponíveis para dar nossa vida. Mais do que isso, aí está ali. Na realidade, né, eles nos deram o que foi o mais precioso na nossa vida. E quando a gente agradece isso, a gente tem essa gratidão a isso, a gente toma a nossa vida. E aí a gente faz diferente com toda a gratidão. Ótimo, obrigado por ter compartilhado. Comigo foi uma experiência assim, inenarrável, foi muito especial, porque eu não sabia a dinâmica, como funcionava, e lá não só o momento de conversa, de entendimento, da intenção por detrás, mas também a condição, que é algo que você tem que se entregar. Quanto mais peito aberto, confiança e amor você vai para a experiência, mais resultado interessante e insights você vai ter. Então, com você, tive a sorte de conhecê-lo, foi ainda mais especial. Obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco dessa sabedoria gigantesca, que tem várias outras facetas, mas para quem não conhece, acho que com certeza ajudou aí a ter um pouquinho mais de entendimento. Então, obrigado.